Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Offshore. Hoje o bicho vai pegar, Henricão, diretamente de Nova York, o nosso convidado diferenciado. Tá empolgado para hoje? Eu tô empolgado. Eu confesso que agora tudo que envolve Estados Unidos, eu já faço as coisas com muita vontade. Agora eu faço com 1000 vezes mais ainda. Vamos lá, o nosso convidado de hoje é o Bruno Corano, que ele tem a Corano Capital, é CEO da Corano Capital lá nos Estados Unidos. Vamos falar desse desafio de ter uma empresa lá de investimentos, de consultoria, wealth. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Ele que é economista, ele tem um podcast lá, o podcast Wall Street Podcast. Você que quer conhecer mais sobre esse mercado, tem que assistir o podcast dele. Bruno, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Eu sei que só já está muito corrido aqui no Brasil e conseguiu um tempinho com a gente. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Fiquei impressionado com a estrutura da escola, com os cursos, com o modelo. Como eu não moro no Brasil há muito tempo, às vezes eu percebo que eu estou um pouco desconectado. E eu achei assim surpreendente. Durante o papo eu vou mostrar o quanto eu acredito que a solução para as pessoas darem certo é a educação. Legal. E é essencialmente o que vocês fazem aqui, né? Que legal, que legal. Bruno, para começar, você sempre foi do mercado financeiro? Você atuava no mercado aqui no Brasil? Como que você entrou ali nesse mercado? Bem resumido. O que você quiser aprofundar, você me questiona. Eu fui criado pelos meus avós, pais do meu pai, e logicamente tinha um lado bom que a minha avó era megera e fazia eu estudar muito. Então eu era super nerd. Quando eu cheguei ali nos 14 anos, que surgiu a história da paquera, mulherada, eu passei a ser terrível. Assim, só queria ficar à noite indo pra balada, essas coisas, e acabou que eu me desentendi com meu avô, que no fundo é quem bancava, porque por uma criança de 14 anos ficar aprontando, alguém tem que dar dinheiro. Cortou a grana, e aí sem grana, a história, lógico, é bem longa, né? De fato, assim, o tempo fechou, me pôs para andar de ônibus, coisa que eu nunca tinha experimentado, e aí eu comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego, eu fui trabalhar na cantina do colégio que eu estudava. Durante a minha infância, eu estudei no Dante Alighieri, que é aqui do lado. Certo, em São Paulo. E nessa época eu estudava no Maria Montessori, que é um colégio que nem existe mais, que era em Moema. E aí eu fui trabalhar na cantina desse colégio. Então, ou seja, a criança comprava lá o ticket de um cheeseburger e uma coxinha. Ela vai no balcão e você dá o que ela comprou, né? É isso que eu fazia. Mas encurtando muito a história, a lanchonete funcionava com 2 moças e comigo. Era um time bem pequeno. O sindicato das escolas particulares de ensino usava o auditório desse colégio para fazer reuniões e assembleias, porque o sindicato não tinha auditório. E, consequentemente, quem preparava o coffee break para as pessoas que iam lá se reunir, ter um café, alguma coisa, era a turma da cantina. E eu estava sempre lá preparando essa mesa quando tinham essas reuniões. O presidente do sindicato era um educador, acadêmico, economista, formado na USP e um mega investidor. Encurtando muito, esse cara me chamou para trabalhar com ele. Ele enxergou ali lógico, não foi assim, ele me viu e falou, vamos trabalhar. Sim. Viu uma vez, trocou uma ideia, aí na ali. outra vez conversou mais um pouco, quis saber, porque era notório que eu era um filhinho de papai, metendo a mão na massa ali, carregando toalha enfim, e arrumando a mesa do café. E aí ele enxergou em mim um cara esforçado, me convidou para ir trabalhar com ele. Inicialmente, lógico, eu cheguei com um papel sem relevância nenhuma. Ele era um cara que tinha uma estrutura monstro, então só no escritório principal ele tinha 2 secretárias, 3 assessores, era um negócio assim, monstro mesmo, até para os dias de hoje. E acabou que com o passar dos meses eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, e aí eu dou uma pausa para explicar melhor quem que era o Zé Aurélio. O pai dele foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Caramba. O Zé Aurélio fez Faculdade de Economia na USP. Quem tinham sido os alunos do pai? Delfim Neto,
um time de economistas super relevante. E quem tinha sido os colegas contemporâneos ali do Zé Aurélio? Naquele momento, a elite dos economistas do Brasil. Mesmo, tem muito economista no Brasil muito bom que veio do Rio, né, da UFRJ. Mas ainda assim eles tinham feito algum curso junto, etc. Então, colegas do Zé Aurélio, Malan, Lara Rezende, e vai embora. E aí eu trabalhava, com o passar do tempo, eu passei a trabalhar diretamente com o Zé Aurélio. Logicamente aprendi muito. Imagina a curva de aprendizagem disso, né? Ele era um mega investidor, ele era sócio de algumas redes, na verdade de uma grande rede de universidade, ele também tinha algumas universidades só dele, ele era um acadêmico, e a gente naquela época, eu nem sabia, nem naquela época usava esses termos, a gente tinha uma operação que estava começando de Venture Capital e Private Equity, mas não se usava esse nome no Brasil. Eu estou falando do final dos anos 90. Ninguém falava, não tinha esse modelo, sabe essas coisas? Vou fazer uma aquisição, aí o buyout. Esses termos que hoje todo mundo fala, americaniza. Era só assim, vamos comprar um negócio porque pode dar dinheiro, porque a gente pode fazer ele crescer e a gente pode vender por mais. Era quase não, era assim, era bem o racional da história, não tinham essas expressões. Lá fora, eu acho que até existia, mas eu né, poucos anos depois eu já estava conectado fora. Porque o Zé Aurélio, ele não tinha escritório nem operação lá, mas ele tinha um apartamento em Nova York. E boa parte de operações que ele fazia no Brasil, ele ia pegar recurso externo. Então, no fundo, eu acho que você quer chegar como é que foi parar a história dos Estados Unidos, né? Entender um pouquinho mais. A história dos Estados Unidos, eu sempre viajei para lá como turista. Quando eu tinha 8 anos, meu único tio e meus únicos primos mudaram para a Flórida, então eu ia de forma recorrente. Minha mãe também foi morar nos Estados Unidos ainda enquanto eu era pequeno, porque lembre, eu não fui criado pelos meus pais. Então, e com o Zé Aurélio eu ia muito, porque tudo que ele precisava fazer funding, né, que é captar dinheiro, era lá. Dinheiro abundante e mais barato. Isso então, era em Nova York? Ou... Em Nova York. Até porque daí é o centro. Hoje, Miami até se desenvolveu como um centro econômico. Mas eu estou falando anos 90, o olho do... Ainda é o olho do furacão. Ainda é, né? Então, como eu tinha um bom inglês, quando ele ia para lá, ele sempre queria que eu fosse com ele. Porque, embora ele era um cara culto, um nível intelectual monstro, o inglês dele ele não se sentia seguro. Então eu falava, Bruno, vamos junto. E aí foi assim que eu comecei a respirar mais aquele ambiente. Agora fica à vontade para me questionar, porque tem tantas variáveis aí nessa história. Assim, eu vou contar só um exemplo, uma passagem. Eu parei de estudar no primeiro colegial. Você fala, ué, então você não fez faculdade? Como eu fui trabalhando na cantina, era um horror, assim, o clima para mim dentro da escola. Eu era o garoto rico que ficou pobre, eu era zoado, ninguém falava comigo. Eu imagino, né? É verdade. Então, um bullying ali. Eu fiquei, a gente nem chamava de bullying, mas era isso, né? Eu era zoado até. Mas não tinha esse termo antigamente. Exato. Aí eu cheguei e conversei com meu avô, olha, não quero mais estudar. Ele falou, desde que você ou trabalha ou estuda. Eu não quero vagabundo em casa. Então eu parei de estudar e mergulhei no trabalho. Encurtando muito, e até porque você está falando dos Estados Unidos, depois de uma reunião importante, e eu até menciono onde, no JP Morgan, onde eu tinha ido com o Zé Aurélio para fazer funding, captar dinheiro para uma operação de real estate, né, que é infraestrutura, investimento imobiliário. A reunião foi ótima, tudo. Eu andava coxinha, terno e tal. Depois da reunião, aquela coisa de acabou a reunião e as pessoas conversam informalmente, né? E aí um dos participantes perguntou, você é jovem, né? O que você estudou? Eu estava com 19 anos. Mesmo que eu quisesse, eu não teria estudado nada. Mas até então, ele não tinha ideia da minha idade, né?
E aí eu falei, eu não estudei, né, ainda nada, tal. O cara, tá, assim, passou, não foi relevante ali naquela situação social. Mas assim que a gente foi embora, o Zé Aurélio acabou comigo. Porque, pensa, para um cara que era acadêmico, foi professor, ele acabou, não tinha sido a primeira vez, acabou comigo, dizendo, cara, você tem que voltar a estudar, você não vai, isso é pega mal, você não sabe direito o que vai ser do seu futuro, você pode, e deve, né, tudo indica, você vai precisar de um emprego, ou mesmo que você não precise de um emprego, se você for empreender, mas você vai ter que ter cliente, ou parceiro, ou investidor, ou mesmo que você for para outra área. O mundo é cruel, o cara te julga. O cara te julga, ele quer até porque esse papo do cara que era office boy, que deu certo na vida e que nunca estudou, isso é exceção da exceção da exceção. E se alguém trouxer um nome e a gente for investigar, eu tenho certeza que talvez ele não tenha estudado formalmente, mas com certeza o cara estudou. Ele absorveu o conhecimento. Mas é muito mais fácil quando você tem uma credencial. Olha, eu fiz o curso, o MBA, daí eu me banco, então isso é uma referência, né, para o mercado, como mesmo antes da sua estrutura existir, o cara, sei lá, uma pessoa que fez FGV, né, Perfeito. é uma referência. Sim. Eu preciso saber de onde você veio, como é que você absorveu o conhecimento. Bom, ele estraçalhou comigo, né, eu não vou nem falar o jeito que ele falou comigo, porque, mas enfim, acabou comigo. E aí eu falei para eles, é o seguinte, eu sempre adorei estudar, eu sempre fui nerd, minha avó sempre forçou, me cobrou muito. Só que no momento que eu estou profissional, que as coisas já estão dando certo, estão indo bem, eu já ganho dinheiro com você, eu não gostaria eu gostaria de estudar na USP. Só que eu parei de estudar no primeiro colegial, eu jamais vou passar numa FUVEST. Ou eu tenho que parar tudo e voltar a estudar muito para ter chance de passar numa FUVEST, tirando o fato de que eu não tinha nem o diploma do segundo grau. Aí ele falou, eu concordo, mas por que você não faz outra? Eu falei, porque eu nada contra, tá? Porque às vezes eu falo isso, as pessoas se ofendem, mas eu falei, no meu caso, não vai agregar eu estudar na Uni, não sei do que, lá no interior do estado, não sei da onde. Eu queria algo que agregasse mais. Falei, está certo, acho que um dos motivos de a gente nascer é porque tem aqui no Brasil tem uma leva de impressão de certificado via FIES. Então não tem nada de mal nisso mesmo. Aí eu disse, ele me falou, então aplica para uma universidade americana. Aí eu falei, bom, mas aí que eu não vou, esquece. Eu não vou ser atendido nem para servir café. Se aqui no Brasil tá difícil, imagina. E aí ele falou, não, você está absolutamente errado. As universidades americanas, inclusive as melhores das melhores, elas, antes de mais nada, elas valorizam muito o histórico da pessoa. Independentemente lógico, você vai ter que fazer o TOEFL, o SAT, você vai ter que fazer as provas. E é lógico que você não dá para ser uma catástrofe, né? Um cara que não sabe fazer conta. Mas isso ele sabia que eu sempre fui um bom aluno. Mas ele falou, tem um peso enorme o histórico. Histórico. Quem é o candidato? O que ele já realizou na vida dele? Qual a história de vida? O que ele já fez de negócios? E etc, etc. E tem também, e tudo isso é através de uma defesa oral, né? A universidade, naquela época, e ainda hoje, na maior parte dos casos, eles entrevistam o candidato. Ele falou, tenho certeza que você vai voar. Eu falei, será? Ele falou, garanto. Encurtando a história, fiz um supletivo, terminei o segundo grau, estudei, não tanto quanto para passar numa FUVEST, apliquei para várias universidades, fui aceito em algumas, não fui aceito em outras, o que é normal, e aí a gente sempre vai pela melhor, né? Que nem mesmo aqui, às vezes eu fui aceito nessa, vou aqui na melhor, né? Sim, tem que... E aí a melhor para o nosso universo finanças, eu fui aceito na UPenn, a gente chama de Penn, né? Que é a Universidade da Pensilvânia, e aí mergulhei, fui estudar, eu conciliava os estudos em algum grau com o trabalho, porque eu não queria abandonar tudo, foi uma loucura, assim, de ritmo de vida, mas não diferente do que eu escuto aqui as pessoas, né, de trabalho o dia inteiro, vai estudar à noite, chega meia-noite em casa, no outro dia já tem que acordar às 6, 7, dorme 4, 5, 6 horas. É isso, foi pauleira, e foi muito prazeroso.
e você, só para te devolver, mas fica à vontade para me interromper, o Zé Aurélio, ele era um cara sensacional, mas era um cara muito negligente com a saúde. Ele acabou falecendo, não de uma hora para outra, assim, ele já tinha problemas, e foi um processo natural eu herdar, porque nesse momento eu já era o braço direito dele para certas operações, foi um processo natural eu herdar algumas coisas que já estavam sendo feitas. Não tinha esse nome, mas ele fazia a gestão do patrimônio da família dele, de outras famílias, então eu já cuidava dessa operação, só que nessa época a gente ainda não chamava de wealth management, especialmente no Brasil. Então foi um processo natural eu assumir esse negócio, então eu só dei sequência, logicamente, mas foi aí que eu coloquei meu nome, né? Uma Corano Capital aí que nasceu. Então foi aí que nasceu, 2004 para 2005. Então você perguntou, sempre trabalhou nisso? Tirando a lanchonete. Praticamente. Tirando a lanchonete sempre. Teve sempre. esse pezinho na parte de gestão ali. O que eu só complementaria, porque nesses. São exatos 30 anos, né? Porque eu estou falando 2004, a gente está em 2024. A gente fez muitas, ainda na época do Zé Aurélio e mesmo depois. A gente sempre, depois isso se profissionalizou, a gente passou a ter um braço de Venture Capital, Private Equity. A gente fez muitas aquisições. E algumas aquisições a gente operou o negócio. Então a gente foi hands-on, assim, a gente enfiou a mão na massa. Então às vezes algumas pessoas do mercado eu digo de trabalho. Eu conheci o Bruno daquela empresa, mas no fundo eu estava naquela empresa por causa do fundo de investimentos e por um tempo. Mas isso me deu também muita bagagem e muito prazer em empreender e trabalhar, não só do lado fazer o dinheiro trabalhar para você, mas realmente, porque o investimento ele faz o seu dinheiro, o propósito é fazer o seu dinheiro não se desvalorizar, né? Não ser engolido pela inflação e você trabalhar bem ele. Mas para você realmente construir riqueza, você tem que criar negócios, né? Então eu tive desse outro lado essa escola, que era e que foi logicamente com o Zé Aurélio, e depois eu só segui. Muito bom. Vamos lá, foi 2004 que aconteceu. E como foi a crise do subprime? Você pegou você em cheio ou passou tranquilo? Como que foi? Não, foi... Você estava no olho do furacão, né? Foi... Eu não tinha ali... Qual foi o maior problema? É muito difícil, por mais que você tenha clientes maduros, experientes, não tem como alguém que durante a vida inteira guardou... Eu vou dar um número aqui para não ficar uma coisa vaga. Durante a vida inteira guardou e tem 10 milhões de dólares. O cara está com 60 anos, a vida inteira guardou 10 milhões de dólares. E ele vê esse dinheiro em poucas semanas, em menos de 2 meses, tem o que a gente chama de drawdown, né? que é uma despencar. E é normal no mercado americano ter uma concentração enorme em equities, né, em ações, e ele vê a carteira dele de equities, de ações, se desvalorizar brutalmente, dependendo do portfólio de um cliente ou de outro. Isso passou de 65 e chegou a 80. A Nasdaq a queda foi mais de 80. Então imagina, não tem como não ser estressante. Não tem como eu falar para ele, cara, fica tranquilo. É o seguinte, tudo volta. Esses 10 viraram 2, tá tranquilo? Eu Você sei 2 ainda. Você tinha 10 milhões, agora você tem 2, mas fica tranquilo que volta. Pode levar uns 10 anos, mas volta. Não tem, é um negócio estressante para o cliente. Bom, eu também, o que eu faço com o meu dinheiro é o que eu faço com o dinheiro dos clientes. Eu também, logicamente, eu nem mencionei isso, mas quando eu deixei de ser um garoto, uma criança, foi um processo natural os próprios recursos da minha família passarem para minha gestão. Então foi um negócio assim estressante para todo mundo, porque existe um confronto ali, confronto no bom sentido, porque a ação natural de uma pessoa que não é do mercado é falar, vamos liquidar, vamos sair. Eu falar,
é a pior coisa que a gente pode fazer. É a pior coisa. Para aquelas coisas que a gente já não tinha conseguido se resguardar. Aí tem toda a complexidade, que não é nem complexo, mas as estratégias do que estava shorteado, do que não, do que a gente acertou, do que errou. O fato é que ninguém esperava uma crise daquela magnitude com aquele desenho. E mais, como o problema foi sistêmico, ele meio que pegou tudo, né? Ele arrastou quase todos os ativos para baixo. Então, eu adoro dar aula e eu estava agora, fim da pandemia e pós-pandemia, dando aula lá e explicando como essa crise agora da pandemia foi uma crise absolutamente atípica, que nem eu, nem nenhum economista vivo tinha vivenciado nada parecido, porque alguns ativos derreteram e outros explodiram. Porque quando a gente tem crise, em geral, tudo vai para baixo. Alguns vão mais, outros vão menos, mas você tem uma retração. E a pandemia foi, para dar nomes, né? Office Depot, Amazon, bum, explodindo. Empresa de colchão nunca vendeu tanto colchão na vida. E do outro lado, certos negócios afundando. Então, Carnival, né? Cruzeiros, indo na lona, hotelaria e tantas outras coisas. Então foi um negócio muito diferente, né? Então a comparação com 2008, que lá foi sistêmico, gigante, foi horrível. Mas eu sou... Aí tem uma história pessoal envolvida nisso. Eu sou muito... Eu não sei dizer se frio. Eu diria que ponderado, sereno. Eu não sou o cara que fico em pânico, seja... até me criticam. A notícia pode ser muito boa ou muito ruim. Eles até, os meus amigos mais próximos falam: Bruno, você acha que você é japonês, né? Eu falo, por quê? Muito calmo. Porque eles falam, se eu chegar para você e falar: Bruno, você acabou de ganhar $1 bilhão no bilhete lá da loteria, você vai dizer: ah, tá bom. Legal. E se eu chegar para você, Bruno, e falar: olha, infelizmente seu pai, sua mãe, sua irmã e seus tios morreram num acidente aéreo, você perdeu todo mundo, você vai dizer: ah, tá bom. Isso, eu não sou assim. Eu internamente. Não, isso aí é o extremo. Internamente, eu sinto como qualquer pessoa, mas eu costumo assim. Está muito ligado à questão da inteligência emocional, de você conseguir lidar com essa situação difícil e não transmitir uma preocupação para quem está olhando de fora, assim. Parte é isso, parte tem a ver com. Eu sempre fui muito. Eu sempre curti. Eu cresci num clube. Meu avô, entre outras coisas, ele tinha um clube de campo. Eu sempre competi. Então, a competição de forma. Não efetivamente profissional, não que depois eu não tenha competido em alguns esportes profissionalmente. Basicamente, você aprende o tempo todo a lidar com as suas inseguranças, com o medo, com o fracasso, com a pressão, com a dúvida, porque você quer ganhar, né? Você não quer ser um fracassado, porque você não quer perder, porque você não quer ser ridicularizado. Então, por várias razões, eu fui construindo isso na minha personalidade, então eu sou bem sereno. Não que eu não sinta, não que não machuque, não que eu não me preocupe. Eu ia comentar isso. Até que ponto você acredita que o esporte pode ter influenciado nisso? Que você competiu também ali no automobilismo, não foi? Ali Eu joguei tênis. Eu era muito bom nadando, mas a gente nem sempre segue o que a gente é bom. A minha paixão era tênis, então eu joguei tênis competitivo desde pequeno. Tirando momentos que eu trabalhava muito e não conseguia levar a sério, quando eu fui para a universidade, eu tentei jogar. Eu joguei pela universidade, tentei jogar profissional, mas isso não foi para frente. E depois, quando eu fiquei doente, eu tive um tumor ósseo. A minha vida nunca foi assim uma coisa muito linear. Foi assim: agora tá 100%, agora você vai morrer, agora vai estar tudo certo, agora já não tem mais nada. Então eu tive muitos altos e baixos, não necessariamente financeiros, mas de perspectiva de vida. Então eu resolvi, porque era um hobby, eu adorava andar de bicicleta, que depois eu roubava a mobilete da minha irmã e depois eu passei a curtir moto. Então era um hobby, e aí eu acabei começando a correr de moto, achando que eu ia brincar. Aquilo lá virou eu passei a correr depois profissionalmente e virou uma atividade.
nunca foi meu ganha-pão, ao contrário, enterrei um monte de dinheiro participando nesse esporte caro, mas que seja no tênis, porque quando eu fui para a moto, o tênis já tinha me agregado muito, e a moto só continuou esse trabalho, né? Porque a moto ainda tinha o ingrediente do risco. Risco é real, né? De você se machucar e até morrer. Então, ajudou. O esporte, acho que ajuda. O esporte competitivo, ele ajuda qualquer um. Mas são poucas pessoas que entram que se expõem. Porque quem está assistindo fala, não, mas eu jogo lá pelada. Isso não é esporte competitivo. Esporte competitivo é quando tem uma série de coisas ao redor. Nível alto, de alguma forma exposição de imagem, correlação maior ou menor com dinheiro, cobrança, seja social, seja da imprensa. É esse conjunto de coisas que caracteriza que é um esporte que você está praticando de forma profissional. É aí que vem o que você sente o saco de tijolos nas costas e fala, porra, tá pesando. Então, na pelada é muito mais tranquilo, né? Tomar um gol, perder, zoação. É uma brincadeira. Né? É uma brincadeira. Que nem hoje eu pedalo, eu pratico jiu-jitsu, eu faço um monte de coisa, mas eu não devo nada a ninguém. Não tenho patrocinador. Ninguém vai... meus resultados não se tornam públicos. Não vai sair na revista. Não tem imprensa. Não tem nada. Então... muito mais é só o lado bom. Não tem o lado ruim. E é o lado ruim que gera o amadurecimento. Tem uma coisa que eu acredito muito, é bem complicado você se desenvolver sem sofrimento, sem passar por momentos difíceis, né? Então, esse lado profissional é o que traz a dor aí para a história. Falando em lado bom e lado ruim, o sonho de muita gente é morar em Nova York. Então, fala um pouco do que é o lado bom e o lado ruim de Nova York que ninguém conta. Bom, por eu ter optado ficar por lá, então a resposta vai ser inclinada para lá. Existe lado ruim morar em Nova York? Acho que é caro. Deve ser, quando a gente vai é porque é caro. Acho que o único lado ruim que eu vejo é que é caro as coisas lá. Mas se você trabalhar lá, você ganha mais lá também. Você ganha 6 vezes mais agora. Vou tentar empacotar os aspectos ruins. Faz muito frio. Eu vejo um monte de brasileiro que reclama disso, eu não ligo. Não estou dizendo que eu adoro quando está menos 15 ventando. Do mesmo jeito que eu não gosto quando está 40 graus e você sai e você parece que está dentro da marmita, né? Então, do mesmo jeito que o calor extremo é desconfortável, o frio extremo também é punk. Muito frio. A cultura do americano, e por mais que eu esteja lá há tantos anos, é muito diferente da nossa. Então, é realmente uma cultura um pouco mais individualista, fria, menos acolhedora, então extremamente objetiva. Então, eu estou acostumado com isso há décadas, mas eu ainda estranho. Não tem jeito, eu nasci e cresci aqui. Tá na minha essência. É muito difícil isso desplugar de um jeito absoluto que não me incomode em nada. O custo de vida é alto, mas logicamente você ganha mais. O resto, eu acho que são só coisas boas. E o que eu diria que é o melhor, as pessoas vão até estranhar. Ponto 1, segurança. Eu não sei se é porque eu ligo muito para isso. Assim, não existe violência. Ninguém vai roubar você. Você pode sair a qualquer hora na rua com relógio caro ou não, com o laptop nas costas. Não existe esse tipo de violência. Ninguém vai chegar você a pé ou no semáforo e falar, me dá algo. Existe uma economia muito pujante, muita oportunidade. Você está entre as melhores mentes, e aí tem gente, às vezes, aqui no Brasil que se ofende quando fala isso, mas assim, é um processo natural. Vamos fingir que nós estivéssemos no interior. Vou falar aqui um negócio polêmico, polêmico que eu digo, é porque quando eu menciono o lugar, você vai ter alguém daquele lugar que vai assistir e vai ficar, pô, você está falando mal. Eu não estou falando mal do lugar, não é isso. Mas imagina que nós estivéssemos no interior do Maranhão. Onde vão estar as melhores mentes? Onde vai estar um tal de Fábio que está empreendendo e fazendo um negócio em educação? Onde estão as sedes dos bancos? Onde estão as melhores escolas? Elas são atraídas pelos grandes centros econômicos.
Onde é o maior centro econômico do Brasil? É São Paulo. Ela não vai, não é, pô, eu acho que seria o máximo poder morar no interior do Maranhão. Mas a gente vai ter uma série de benefícios, uma vida em paz, não tem trânsito, sem poluição. Mas para falar de negócios, de desenvolvimento pessoal, de crescimento, onde quase tudo, eu não quero generalizar, em São Paulo. Numa perspectiva global em finanças, onde estão as melhores mentes? Isso, Nova York. E é o que a gente pensa mesmo. A gente mesmo está cada vez mais migrando para lá também, agora com o MB University. É isso. Onde estão as melhores remunerações? Um dos meus sócios, ele é engenheiro, fez Poli, fez USP, trabalhou na McKinsey, fez MBA em Colômbia e nunca mais voltou. Grandemente, o mercado vai lá e segura e agarra e nunca mais voltou. Ele gosta do Brasil, ele adora o Brasil, mas se abriu tantas oportunidades foram abertas que ele ficou por lá. Mesmo concordando comigo, comigo em relação, puxa, aqui as pessoas não são tão acolhedoras, aqui é isso. Mas é que quem está assistindo, eu gostaria que fizesse essa reflexão. Quando a gente está lá com os seus 15, 20 anos, pô, são meus brothers, não sei o que. Conforme você vai envelhecendo, aí você tem uma namorada e você casa, cada vez mais você já vai vivendo com aquela célula, né? Muito mais na sua casa. Né? Os amigos continuam sendo grandes amigos, mas você já não encontra com o seu grande amigo todo dia. Você não vai todo dia com ele para academia, porque você passa a ter outras ocupações. Então, acaba que quando você está um pouquinho mais velho, essas coisas têm menos importância, te incomodam menos. E aí o lado positivo, que é a economia pujante, acesso eu não teria nem como eu falar, né? Mas assim, a vanguarda da medicina está lá. Os melhores hospitais, a ressonância magnética mais moderna, onde começa, onde surge? Está nos Estados Unidos. Inteligência artificial, onde é o epicentro da inteligência artificial? Está nos Estados Unidos, em especial na Califórnia. Eu adoraria trabalhar com inteligência artificial. Você não vai conseguir trabalhar com inteligência artificial em um grande projeto em Roma, já que não é para falar do Brasil. Não, e no Brasil você não consegue nem investir em algo de inteligência artificial. Tem que ir para os Estados Unidos. Então, tem que investir lá. Então eu tenho em diferentes palestras do Scott Galloway, que é um professor da NYU, da Universidade de Nova York, ele fala um negócio que eu gosto, assim, que eu falo, esse cara tá certo. Ele fala o seguinte: se você é jovem e você quer porrar, né, quer ir bem, você tem que estar em uma das 5 principais cidades do mundo. Não tem jeito. Ele está dizendo, não é que ninguém que não esteja não vai dar certo, não é isso. Eu tenho grandes amigos, pessoas super inteligentes, agradáveis, e aqui vou dar uma localidade. Que o cara se fez um em Juiz de Fora, o outro no interior de Minas, mas numa cidade assim minúscula. Ele deu super certo, ele ficou rico. Mas isso é exceção. Isso é exceção. É mais fácil quando você está exposto a um ambiente. E aí eu estava falando das melhores mentes, né? Eu até me perdi, porque então você convive com muito cara diferenciado. Ninja, isso puxa e vai puxando, né? Sobe a régua. Sobe a régua. Aquela questão de você a média das pessoas que você mais convive, consequentemente você andando com pessoas mais crânios ali, você vai absorver um pouquinho do conhecimento de cada um. Consequentemente, pelo contato, você também vai aumentar a sua régua ali também. Exatamente. Então é isso. Olhando ali para os Estados Unidos como um todo, além de Nova York, qual o lugar que você acha que é legal para as pessoas olharem, que você vê que está crescendo bastante, desde que a gente falou um pouco da Flórida, Miami, Califórnia, como que você olha para Califórnia, ou vamos lá para São Francisco como um todo, Los Angeles, o que você está olhando, você conhece bem o mercado lá? Depende muito da atividade que a pessoa está procurando. Legal. Então, eu vou dar um exemplo. Existe uma expansão imobiliária muito forte em estados como Texas e Flórida. E de repente, a pessoa... E isso não é demérito nenhum, que é muito valorizado. O cara é pintor. Ele vai para lá, ele vai ficar rico sendo pintor. Eu conheço vários brasileiros que chegaram lá
ilegais e hoje são super bem sucedidos e legalizados. Então eu não vou dar nome, mas eu vou contar a história de um cara. Foi para lá ilegal, trabalhava na construção civil, ele tinha habilidade com pintura, então na obra aos poucos ele foi se especializando em pintura. 15 anos depois ele tem uma empresa de pintura especializada para atender construtores. Ele tem mais de 50 pintores que trabalham para ele. Ele ficou rico. Quando eu falo rico, como assim rico? Tem uma casa de 5 milhões de dólares, tem vários carros na garagem, assim, uma vida que ele jamais imaginou. Ficou rico, sendo pintor. Ele é pintor, mas ele tem um tino comercial, ele tem um tino empreendedor, ok. Então isso é o que eu falo de oportunidade. Sabe aquela história do sonho americano? Eu realmente vejo isso acontecer. É difícil, são muito poucos os casos que a gente vê de histórias assim no Brasil. E lá é muito frequente. Então, mas esse cara, ele está em Massachusetts, né? Ele vive ali no subúrbio de Boston, esse cara que eu estou falando. Mas ele pegou uma onda de um processo expansionário, de expansão imobiliária naquela região. Hoje, ele já está estabelecido, etc. Um cara que chegue nessa mesma área vai conseguir cumprir a mesma jornada? Não sei, mas no Texas eu acho que ele tem muito mais nesse setor, né, de pintura ou de construção. Então depende muito da área que você tem aspiração. E não tem certo e errado, porque às vezes a pessoa fala, puxa, nem tudo é dinheiro e negócios, e eu não quero ficar na friaca de Boston, e eu vou morar na Flórida. Mas como a gente aqui tem uma pegada financeira, a indústria financeira mundial está em Nova York. Então as melhores remunerações e as melhores mentes. Miami se desenvolveu como um outro polo muito importante. E é quase... Liguem o filtro, porque senão vão falar, poxa, não está fazendo sentido. É quase como Califórnia fosse outro país. Muito rico, um outro país no sentido, é um outro polo econômico. Inclusive de investimento de riscos, fundos de venture capital da Califórnia são fortíssimos, etc. Então o país é muito grande. Uma coisa que é difícil explicar é que o Brasil tem uma concentração muito grande de riqueza das empresas em São Paulo. Os Estados Unidos, ele é muito fragmentado, está muito espalhado, diverso, né? Então por isso que aqui a pessoa tem a percepção de, poxa, o resto não é semelhante a São Paulo, mas lá é como se tivessem várias Nova Yorks em riqueza, só que são de outros setores. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu mais sim, acho importante se dar esse panorama, até porque não tem uma resposta para tudo, né? Não tem uma resposta simples, única, objetiva e compacta. De repente, a pessoa que está assistindo é um cara da área médica. E de repente ele vai revalidar o diploma e fazer a residência num grande hospital como Mount Sinai em Nova York, mas depois ele vai se mandar para Carolina do Norte, que é uma região em franca expansão, e porque ele vai virar um grande fisioterapeuta, médico, sei lá o que, numa região onde ele vai virar o cara. E que se ele fosse para Atlanta, ele seria mais um na fila do pão. Bom, ganharia bem, inclusive não existe no mercado financeiro, farmacêutico e de saúde são as áreas que melhor remuneram nos Estados Unidos. E não que, logicamente, tem pessoas na indústria financeira que ganham milhões, ou às vezes até bilhões. Mas, de forma geral, nada, num padrão normal, a atividade mais bem remunerada dos Estados Unidos é ser médico, né? É surreal o que um médico ganha lá. Assim, surreal. Então, por isso que eu mencionei medicina. Muito bom. Bruno, agora a gente está vendo os republicanos votarem com o Trump. Para você, muda muito? Porque a gente passou por republicano, democrata, muda muito? É mais o que a gente ouve falar aqui? Para vocês, tem pouco efeito? A gente não sabe se vai mudar. E não é porque é republicano ou porque é democrata. Certo. É porque é o Trump. Certo. Você fala, mas então é porque você não gosta dele ou porque você gosta muito? É porque tem um grau de incerteza. Um grau de imprevisibilidade. O Trump tem parte da agenda que é positiva para o aspecto econômico, mas
ele tem outra parte da agenda que a gente não sabe exatamente as consequências e o preço. O que as pessoas veem na mídia. Como vai ser essa política de guerra tarifária? Quais as consequências que isso vai ter? Isso vai disparar um processo inflacionário? É real que ele vai fazer isso ou isso é mais... ele está trocando, né? É um discurso para gerar uma dificuldade, para trazer para a mesa. Ele é um cara... ele pode não ser um político de carreira, mas ele é um cara de quase 80 anos, vivido, sábio, empresário. Ele não é burro. Então deve ter um porquê. Às vezes nos bastidores ali a gente mal sabe. Às vezes eu tomo decisões nos meus negócios e que eu sou... Quando eu falo nos meus negócios, o nosso fundo tem o controle de algumas empresas, porque às vezes são empresas que a gente está esperando para vender, etc. E às vezes a gente toma decisões e os níveis hierárquicos lá para baixo, a pessoa de um departamento tal, porque às vezes a gente tenta colher opinião e a informação, e a pessoa acaba, comigo pessoalmente, na pessoa do Bruno, acaba com o Bruno. Mas ela tem uma visão, uma perspectiva que ela não sabe tudo que está por trás daquilo. De que, no fundo, aquela minha decisão é importante para que ela continue com o emprego, porque senão o negócio vai azedar. Então, é muito complexo, né? Agora eu queria só complementar o seguinte, e é uma coisa que eu adoro falar. Dinheiro não tem partido. Então, eu passei esses últimos anos, as pessoas, a imprensa, etc., me perguntando, você é republicano ou democrata? Eu não sou nenhuma coisa nem outra, porque dinheiro não tem partido. Eu sou a favor de uma boa gestão meritocrata que faça o melhor que seja necessário para aquele momento. E a coisa ainda é mais complicada porque o que era a essência de um partido republicano de anos atrás não é o que é o partido republicano de hoje. Para as pessoas entenderem, falar, Bruno, muito confuso, não estou entendendo nada. O Partido Democrata é a essência, na teoria, é um partido que, historicamente, eu estou falando há mais de 100 anos, suportado pelo trabalhador menos escolarizado, que precisa de mais assistência do governo. Então, o Partido Democrata, a máquina pública maior, mais gorda, mais assistencialismo, suportado no passado, essencialmente, pelas pessoas menos escolarizadas e com menos dinheiro. Partido Republicano, historicamente, governo menor, menos assistencialismo, mais liberalismo econômico, menos intervenção, menos assistencialismo, suportado, e um partido que é inspiracional para as pessoas mais qualificadas e mais ricas. Então é o que seria o direita e esquerda no Brasil, né? Certo. Porque sempre no Brasil você teve essa ideia, né? Que o partido de direita é dos riquinhos e que é um governo que vai gastar menos e falar, vamos lá, vamos fazer negócio e vamos prosperar. Certo. Só que em algum grau, não por completo, essas coisas estão bagunçadas nos Estados Unidos, porque quem é o partido republicano hoje? São justamente os menos privilegiados, os menos escolarizados, que, curiosamente, privilegiam esse discurso, essa agenda conservadora e liberal, quando se, teoricamente, pudesse esperar que a agenda democrata fosse maior. Hoje, quem são os maiores apoiadores democratas? Justamente os mais ricos. Qual é o per capita, tá? A região mais rica do país é o que a gente chama de Northeast, né? Que é o Nordeste dos Estados Unidos. Connecticut, Pensilvânia, New Jersey, Nova York, Massachusetts, é tudo democrata. São as regiões mais ricas do país, onde as pessoas mais têm dinheiro. É majoritariamente tudo democrata. Então as coisas estão um pouco desencontradas, né? Então, falando em gestão pura, a gente está pronto para adequar, a gente já vem adequando as estratégias e os movimentos e o que a gente deixa no gatilho preparado, alinhado ao que pode se esperar da conduta que vai ter o Trump e que é republicano. E aí, por fim, abstraindo tudo isso, se a gente voltasse 30 anos atrás, eu diria, eu sou republicano. Como aqui no Brasil eu diria que eu sou de direita. Eu não estou falando desses extremismos, eu não estou aqui.
no fundo, se perguntar se é Bolsonaro ou Lula. Não, nenhum nem outro. Estou falando de partido de direita na essência do que é a concepção do liberalismo, etc, Sim. etc. Então, eu diria que seria republicano, mas o republicano, a dinâmica republicana de hoje não é o que eu cresci e entendia pela essência do liberalismo. O que você acredita que pode ser ter dado essa invertida? Às vezes pode ser algum aspecto econômico de, por exemplo, esse grupo que tinha mais riqueza por conta de os Estados Unidos dar muito recurso para o americano, ter essa questão que dizem, pelo menos trazendo a versão daqui, você tá full time lá, pode trazer mais essa percepção, que o americano ele foi se mal acostumando com renda muito alta. Falam que tem essa questão do americano não querer pegar mais esses trabalhos tão operacionais, e aí tá tendo um volume muito de imigrante indo para lá e tomando essa vaga de emprego. Você acredita que tem muito esse aspecto e acabou mudando esse dinamismo? E aí um grupo que talvez não tinha tanta condição financeira pegou essa oportunidade e aí acabou invertendo esses papéis? A sua pergunta é ótima, mas ela é super complexa e profunda. Quase como se eu dissesse assim, peraí, dá uma pausa, vamos chamar 2 cientistas políticos para enriquecerem esse papo. Que eu não sou um cientista político, né? Mas eu resumiria dizendo o seguinte: a narrativa mais polêmica e extremista, ela passou a reverberar muito mais. E como toda a sociedade, existem grupos insatisfeitos. Nos Estados Unidos, a essência desse grupo insatisfeito, né, dessa massa de trabalhadores menos escolarizados, eles sofreram, nessas últimas décadas, a globalização. Eu falo, Bruno, traduz isso para alguém, cara, que é um estudante que está começando. Sim. É o cara que fabricava xícara ou cadeira nos Estados Unidos, ou que trabalhava numa indústria automobilística. Era em algum grau um operário, mas um operário de algo que tem como deixar de ser feito ali, porque agora há pouco eu estava falando de operário que é o pintor, mas não tem jeito, o pintor tem que estar ali porque tem que pintar a parede localmente. Esses trabalhadores foram realmente sofrendo o efeito da globalização, porque a xícara, a cadeira, isso e aquilo passou a vir de fora, em especial da China. Então essas pessoas sofreram essa perda de emprego, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de pessoas. E aí isso ecoou e teve uma conexão, né, com um discurso mais extremista do Trump. Então, ou seja, qual que é o resumo aí? Teve uma insatisfação. E teve um cara que pegou e falou isso: America First, vamos fazer a América ser great again, e eu vou trazer o emprego de volta. Então ele vendeu, em última instância, uma mensagem de esperança. As pessoas gostam, todo mundo precisa acreditar que a sua vida vai ser melhor amanhã do que ela é hoje. Todo mundo, mesmo o cara o Jeff Bezos, bilionário, ele quer que a vida dele amanhã seja melhor do que é hoje. Todo mundo quer. Esse é o barato de viver, né? Então, essencialmente foi isso. E mesmo, e aí tem outros discursos, né, dessa agenda trumpista, que por isso que eu falo trumpista e não republicana, que ecoa muito bem em outros grupos. Tem muita imigração, isso aqui está virando uma várzea, temos que fechar as portas, e isso ecoa positivamente em muitas outros clãs, outras tribos, outros grupos. Os Estados Unidos precisa preservar e ser mais protecionista. Então acaba que ele conseguiu a maioria, ele ganhou tanto no colégio eleitoral, né, quanto no voto direto, embora não é assim que se eleja lá. Então eu diria que insatisfação com um discurso que veste, que encaixa. E por fim, sempre o que manda é a economia. Se a economia tivesse boa, não que a economia não esteja boa, mas como teve inflação, a percepção das pessoas é que a economia estava mal. Ele não reelegeu os democratas. Se a economia está bem, tudo isso que eu falei é secundário. Como a economia, embora esteja muito bem, mas
tem uma percepção de perda de poder de compra por causa da inflação. A Kamala não se elegeu, Trump ganhou de lavada, e é isso. Mas eu sempre olho muito a longo prazo, né? Certo. Todos nós aqui somos mais ou menos jovens, então a grande verdade é que a gente vai passar pelo Trump. Eu não acho que tenha um risco para a democracia americana, e depois vai vir um outro republicano com um tom talvez mais equilibrado, mais sereno, menos polêmico, menos conflituoso, ou vai poder voltar um democrata, e vai indo. E aí a gente volta o ciclo e fala, o dinheiro não tem partido, porque seja um ou outro, a gente precisa viver. E é muito parecido com... Foi lá e com aqui, né? Claro que muita gente queria que o Bolsonaro ganhasse ou o Lula. Mas acabou a eleição, o cara tem um emprego, ele tem que voltar a trabalhar, o outro tem uma padaria, e é isso, a vida tem que seguir, seja lá com mais doido ou menos doido que tenha entrado no poder, né? A gente tem muito uma cultura de espelhar muita coisa dos Estados Unidos e trazer para cá. O que você acredita que roda muito bem lá, e se a gente trouxesse aqui pro Brasil, você acredita que melhoraria um pouco as coisas aqui? Eu acho que muita coisa. Eu imaginei que ia falar tudo, Não, mas não tudo. Alguns pontos que você acredita que seria legal talvez adaptar isso aqui pro Brasil, assim. Eu vou mencionar algumas coisas e vou chegar justamente no que vocês fazem. A cultura americana, até porque tem uma interação aí religiosa, né? Ela vê a interação com o dinheiro de uma forma mais saudável. É visto de uma forma... É bem visto você querer enriquecer, você querer prosperar. Aqui, em algum grau, é feio. No fundo, para muita gente é feio. E aí tem desdobramentos aí, nuances muito sutis, que não vai dar para a gente explorar aqui, mas assim, o cara que saiu lá e eu conheço, tá? O cara que saiu lá da Brasilândia, que era ali da comunidade, mas que quis estudar e quis dar certo, conforme ele foi prosperando, ele passa a ser excluído, no sentido, o cara tá estranho, você não é mais da turma aqui. Então, por quê? Porque a gente tem um modelo social que vê aquilo, não vê assim, eu quero ir junto. O Henrique foi, vou no vácuo. O que você fez? Como é que é? Então, esse é um ponto. O outro ponto, o americano, na grande maioria, tem um entendimento muito mais claro que para você dar certo, você precisa de estudo, conhecimento. Não estou falando necessariamente a faculdade. Eu sou a favor de faculdade, mas é de estudar e estudar sempre. Aqui, se a gente sair e for em qualquer lugar, e eu fico andando por aí, você fica vendo as pessoas, você fala, esse bando de pessoas que eu estou vendo aqui caminhando na calçada, qual será que é o nível de educação, informação, os hábitos? As pessoas não têm o hábito de consumir conhecimento, de querer ser melhor, elas não têm esse drive. O drive americano é muito, na maioria, ele é muito competitivo, de quero ser melhor, etc. E aí quando a gente entra para essa nossa indústria, porque você perguntou o que é melhor, né? Até repete, porque eu peguei o gancho, você falou o que é melhor lá. Pode trazer para cá. O que dá para trazer. Que poderia ser aplicável, que talvez não teria um nível de complexidade muito grande, e seria coisa que, se a galera aqui da gestão tivesse um pouquinho de força de vontade, daria para trazer. Tá. Do ponto de vista social, o reconhecimento da importância de você prosperar, porque dinheiro tem a ver com conforto, segurança, acesso à saúde. O dinheiro tem um lado benéfico muito grande, ele não tem nada... É igual uma faca, ela serve para cortar algo porque você precisa comer e serve para você esfaquear alguém. Então depende de como você usa. O dinheiro é a mesma coisa. Então, do ponto de vista social, a compreensão sobre o dinheiro é uma postura... porque, consequentemente, se você quer prosperar, então você tem que buscar conhecimento e, por fim, uma conduta mais ética e moral. Você fala, você está querendo dizer que, então, não vou nem falar o Brasil, os latinos são mais do rolo? É sabido. Sou brasileiro, nasci aqui, é notório.
Tá na nossa cultura. Aqui, em alguns lugares pior, outros melhor. Um dos meus sócios é carioca. Ele mesmo fala, Brunão, você entrou no táxi no Rio, fica ligeiro. Porque senão o cara já vai dar a volta e tal. É isso, é da cultura. Ele mesmo fala, carioca é malandro. Lógico que a gente não está generalizando. Sim, sim. Então, do ponto de vista social, isso. Do ponto de vista da indústria financeira, eu diria que quase tudo. Porque lá a gente tem uma regulação mais efetiva, um mercado mais transparente, mais produtos, mais liquidez, um modelo menos conflituoso. Aí a gente pode entrar em aspectos específicos, né? Mas isso que está acontecendo agora aqui, de qualquer pessoa poder investir em qualquer coisa, eu acho que faz sentido essa expressão, é um negócio que lá já tem décadas e décadas e décadas. Aqui, até muito pouco tempo, se você tinha conta num bancão, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, qualquer um, e você quer investir, a pessoa puxava uma lâmina e tinha lá todos os fundos, mas do banco, né? Não, mas eu não quero um fundo do banco. Não, mas você está no banco, você só tem o fundo do banco. Então, taxa DM altíssima. Então lá, por ser mais competitivo, ser mais aberto, eu acho que isso é o que eu acho que a gente tem que importar. E quando a gente fala da indústria, porque eu não conheço bem a operação de vocês, mas me parece que boa parte da formação de vocês está voltada ao cara que vai dar assessoria, vai fazer, pode ser o assessor, o agente autônomo, o consultor, mas no fundo é o cara que fala, vem cá que eu vou cuidar do seu dinheiro, né? É o CFP, mas tudo isso é a mesma, eu entendo que a pessoa tem que ter, teoricamente, as competências muito parecidas. Eu acho que lá o mercado é bem maduro nesse sentido. E aqui eu acho que ainda está engatinhando. Então eu acho que é uma inspiração. E aí tem, de repente a gente marca até outro podcast, porque eu vejo um avanço muito grande nessa... Eu vejo um atraso aqui e um avanço muito grande lá em relação a isso. Aí é entrar numa outra... Você fala, como assim? Cada vez mais lá está deixando de existir o banker ou o advisor sem conhecimento. As pessoas estão virando técnicas. E aí, de novo, a gente volta na história do conhecimento. Se você realmente não passar a entender muito, lá você já não tem... Você vai trabalhar, você vai ter uma grana, mas você não vai ficar rico, as melhores posições não vão estar com você. Para quem está assistindo, ou mesmo vocês quiserem me questionar, o que eu quero dizer é que você vê aqui uma dessas grandes casas, tem uma montanha de consultor ou agente, não importa. E eu não vejo nada de errado. E a imensa maior parte, o cara é o garçom que quis ir para uma coisa melhor, ou é advogado que não estava dando certo e veio para essa área. Super legítimo. Mas se ele não entender que não basta ele ser gentil e só ser um vendedor de produto, se ele não entender que ele vai passar a ter que ter reais conhecimentos, ele vai ser superado por um economista que faz esse mesmo papel. Verdade. É o que está acontecendo lá fora. Então eu acho que é um processo de amadurecimento aqui, décadas à frente, mas é um processo. Eu acho que é bom esse ponto, porque muitas vezes ele só tira a certificação, está pronto no mercado. Enquanto as outras profissões são 5 anos de faculdade, depois faz uma prova, 4 anos, e aqui não tem isso. Né? Não tem essa quebra. Eu não sei se eu vou ser cancelado. A certificação é o que menos tem valor na história toda. Aqui é o lugar para falar isso. Aqui você pode falar à vontade. Aqui a gente tem a certificação, mas é o que a gente sempre fala. A gente traz a realidade. Eu não estou dizendo não tenha. Até porque... habilitação. Mas, assim... É igual a minha telefonista falar que atende o telefone. Eu falo, porra, parabéns, né? Você é telefonista, você tem que atender o telefone. Mas como você atende? Qual o seu nível de organização? Qual o cuidado que você tem em realmente passar a chamada e ter a certeza que o Henrique do departamento tal atendeu e que o cara que ficou satisfeito? Então, assim, essa é uma analogia, né? Então,
você cuidar do dinheiro de alguém, eu não sei, tá? Mas nem talvez tudo que vocês façam não exatamente é cuidar do dinheiro. Mas cuidar do dinheiro de alguém é algo muito sério. E que exige, então, consequentemente, muito postura e muitas competências e muito conhecimento. Porque a indústria ela é muito diversa e muito rica. Você não está trabalhando na agência do Bradescão e você vende capitalização, você entende só de capitalização. Ao contrário, capitalização, o cara que entender, ele vai falar capitalização é uma roubada, cuidado com isso, e tem coisas muito mais eficientes. Então o cara tem que passar a conhecer um mundo de produtos, um mundo de armadilhas para ele e para o cliente. Ele tem que ter uma ética que é o que eu acho que o Brasil agora está avançando, que é não ter uma relação conflituosa, que até então era absolutamente conflituosa. Bruno, não entendi de novo o que você quer dizer. E aí vocês estão aqui, vocês podem me ajudar. Mas a imensa maior parte dos consultores e dos agentes autônomos trabalhavam baseado em comissionamento. Sim. Então com a ideia de que não custa nada, eu cuido do seu dinheiro, não custa nada. Mas no fundo ele está vendendo o que é bom para ele. Pô, eu vou vender isso aqui que eu ganho mais. Do momento que você passa a pagar um valor fixo, você tira o conflito. Só que o brasileiro não está acostumado. Então eu mesmo, como eu comprei uma Wealth Management recentemente no Brasil, muita gente que eu converso pessoalmente, o cara estranha. Pô, então você está me dizendo que você vai cobrar 1%? Não, mas eu não pagava nada. Não, você pagava bem mais que isso, que você não sabe. E aí você tem que mostrar para ele, olha, esse CDB que você comprou, que o cara te deu 101%, no fundo, provavelmente na mesa, isso aí saiu por 105%, só que o cara ficou com 4%. O COI. O COI nem se fala. Aí quando eu explico a história quando vem um cliente que tem muito COI, eu falo, você sabia que 5%, em geral, né? Depende, claro, mas na média, 5% do que você aportou na hora foi pro bolso do cara que te vendeu. Pau. Você pôs 100 mil no COI. 5 mil reais foi pro bolso dele. É claro que até eu, se eu fosse consultor, agente, eu vou falar, todo dia eu quero convencer um cliente meu a aportar 100 mil, eu ganho 5 mil por dia, 10 dias 50, 30 dias 150 mil só só da comissãozinha do COI. Então, é lógico, é uma relação conflituosa, né? E eu imagino que vocês ensinam isso nos cursos, né? Tanto é que nossas MBAs são 1000 horas ao vivo. Aula todo dia, professores do mercado, para não ter o atalho. Até aqui, ó, nosso símbolo é sem atalho, porque a gente faz diferente. Você trouxe até essa questão da certificação, a gente vê escolas vendendo como tira a certificação e vira especialista. E a gente já faz o contrário. Tanto é que a nossa certificação é quase gratuita. A gente deu mais de 100 mil bolsas de estudo de certificação, por quê? É habilitação, você tem que ter, mas você tem que ter outros atributos. Por exemplo, aqui a gente tem desde a habilidade comercial até o conhecimento técnico, os soft skills, então, inteligência emocional, comunicação oratória. A gente aprofunda muito, networking, para que esse profissional esteja muito preparado. E hoje, 10 a 20% dos especialistas do Bradesco, Itaú, Santander são nossos alunos. E lá eles levam uma mensagem muito diferente para o mercado. Então a gente quer mudar via educação. Esse que é o nosso foco. Os países que cresceram e prosperaram, né? Eu estava dando uma entrevista ontem num canal de TV e me questionaram isso, né? Se você pega os países que deram certo nos últimos 100 anos, você vê o que deram certo, o que eles fizeram, e o que deram errado, o que eles fizeram. Assim, não tem muito segredo. É muito simples. E duas das coisas, uma é política, não tem a ver com o papo, e a outra tem a ver, politicamente é austeridade, né? Tem que gastar menos do que ganha. E do ponto de vista social, educação. Coreia do Sul e tantos outros. Se não eleva o nível, se não capacita as pessoas, a coisa não acontece, né? Então a certificação, ela não te capacita, ela te certifica. Mas você vai entrar para a indústria, se entrar, e não vai chegar a lugar nenhum. E provavelmente, eu acredito, eu não tenho dados, eu não estou aqui, mas possivelmente você vai desistir ou ser demitido. Muitos desistem. Agora, se você é bom,
Se você realmente entende, você vai se diferenciar e você tem tudo para prosperar. Perfeito. Bruno, seguinte, você tá bem lá nos Estados Unidos, com a Wealth, com tudo. Por que você resolveu fazer um podcast? Meu? É. É... Por que você criou o podcast? Tô bem, tô de boa aqui, tô nos Estados Unidos, Nova York, tranquilo. Ganhando a minha grana e tal. Eu vou aqui sem filtro. Vambora, manda. Sempre fui fã de YouTube, mesmo lá atrás. Você fala, por que você é tão fã de YouTube? Porque quando eu cresci, né, aquela história, fui trabalhar com o Zé Aurélio, era um perrengue conseguir informação. Uma vez o Zé Aurélio chegou e falou, Bruno, a gente está comprando essa rede de escolas de inglês, é um esquema de franchising e eu quero você envolvido. E eu falei para ele, beleza, tô dentro. Eu saí dali e corri para Saraiva para achar um livro de franquias, de franchising, porque eu não entendia quase nada de franquia. Eu sei o que é franquia, né? Não achei. Não tinha. Não existia YouTube, não existia internet. Então, com o passar dos anos, até hoje eu continuo buscando conhecimento. Hoje à noite eu vou chegar em casa, eu vou stalkear você e seu site e tudo. Vambora. Porque eu cheguei aqui e não conhecia direito. E o Henrique começou a me contar e tal. Então, eu sou fã da ferramenta. Porque ela te dá acesso rápido, fácil, simples. Beleza, então guarda essa informação. Então já sou fã da ferramenta. Comecei durante a pandemia a ver o fenômeno de alguns influenciadores e youtubers da nossa indústria. Um trabalho admirável no sentido de como eles cresceram rápido e como eles começaram a ganhar dinheiro e influenciar pessoas. Eu ficava assim surpreso. Cara, fenomenal. E eu não vou dar nomes, porque senão parece que eu estou querendo criar polêmica. Mas eu chegava para um dos meus sócios, que é um cara ultra, assim, não só capacitado, mas renomado, etc. E eu falava, olha esse cara. E ele falava, pô, esse cara aqui falou umas besteiras. Eu falei, esse aqui tá, que às vezes dá uma escorregada. Mas olha esse. Não, esse aqui não falou nada, esse aqui falou legal. E o que ele... esse cara estava no... Eu acho que eu conheço, né? Ele estava no UBS? Não. Como assim não? De onde ele veio? Ele trabalhou em que banco? Não, ele era do Exército. Não, mas como assim do Exército? Ele era do Exército. Até, sei lá, acho que 3, 4 anos atrás ele saltava de paraquedas. Aí ele, puxa... Então, até admiro, não estou dizendo que essas pessoas não levam muita coisa boa. Mas é lógico que você fica com aquela sensação, poxa, então se eu estou nesse negócio, agora eu estou há 30 anos, mas na época 26, eu estou há 26 anos nesse negócio. Eu estudei na melhor escola de finanças do mundo. Eu fui criado e cercado pelos grandes economistas da época do Brasil. Eu cumpri uma jornada e dei certo nisso. Eu também gostaria de dividir as minhas experiências. Eu também gostaria de ter o meu lugar na janelinha do busão. Eu também quero olhar lá fora. Eu também quero participar dessa grande festa. E eu vou dar mais uma pausa e fazer um complemento. Se você me perguntar, Bruno, e eu não quero soar arrogante, não é isso, mas em algum grau eu julgo que eu dei muito certo. Mas por que você deu certo? Eu tive muita força de vontade, um querer, resiliência, toda essa história. Mas eu tive muita ajuda. Eu fui acolhido por várias pessoas. O Zé Aurélio foi um, meu avô foi outro, e teve mais um monte de gente. Sem auxílio, sem uma mão, assim, vou te dar uma força. Você não chega a lugar nenhum. Não tem esse papo de eu sou foda, não. Sempre, durante a sua vida, vai ter um monte de gente te ajudando. E como vai continuar existindo na minha, na de vocês e na de quem estiver assistindo. Tudo bem que para você ser ajudado, você também tem que construir um merecimento, né? Você tem que atrair. Mas o fato é que gera um sentimento de retribuição. O Zé Aurélio, antes de morrer, ele pegou e falou, sabe por que eu te acolhi? Porque eu vi em você um moleque esforçado e eu, em algum grau, eu me via. Quando eu era novo e eu queria também vencer, e eu fui acolhido. Parte pelo meu pai, parte por outras pessoas. Então eu quis te dar aquilo
me excitava, né? Eu sei que excitar em português dá uma conotação sexual, mas em inglês é só uma coisa de me motiva. Não, né? mas a gente fala, você tem que trabalhar com tesão, é isso, tem que trabalhar com tesão, é diferente. Então, eu também passei a curtir muito essa coisa de ver que eu consigo ajudar pessoas. Eu tenho várias situações absolutamente pessoais. Eu tenho uma pessoa que trabalhou, foi cria minha, começou novinha, trabalhou comigo 12 anos e hoje ela gere um dos fundos do Soros. Mas é uma pessoa que saiu do nada. Então, e o mais não é que eu preciso falar, é a fulana. Não? O mais barato é quando ela me escreve e é grata. Eu me sinto foda, eu sou o cara. Porque eu consegui contribuir para alguém. Então aí eu falei, eu vou criar um podcast, porque será que eu consigo dividir um pouco das pessoas que eu tenho acesso, das coisas que eu vivencio? Seu ambiente, né? É isso, eu vou... E aí, lógico que é uma coisa que eu estou aprendendo, porque eu falei, vou criar um podcast, mas daí depois eu vi, puxa, não é tão simples, eu preciso começar a me expor nas redes sociais, senão também não vou conseguir levar mensagem nenhuma. Então eu ainda estou engatinhando, porque, e aí é uma cutucada respeitosa, eu não sou um cara que estava ali, tinha dado errado em tudo e virei um influenciador para tentar fazer daquilo um trabalho, não. Eu tenho meus negócios e eu quis fazer isso como uma doação, assim, no sentido de, será que tem algo que eu possa retribuir, né? Retribuir de volta para o que a máquina, o sistema, o mercado fez? Então, é isso. Não sei, acho que eu respondi sua pergunta de um jeito... Não, mas tá certo, que é uma provocação que eu faço até para os profissionais. Que às vezes um profissional fala, mas o influenciador tal, se você não fala, ele fala. As pessoas vão ouvir ele, seu cliente vai ouvir ele, não vai te ouvir. Sim. Então pega e fala, o que você fez. E a grande maior parte dos financistas ou economistas renomados de mercado não se expõe nas redes. Não falam, então eles vão ouvir alguém. Todos os meus amigos, americanos ou brasileiros, de Nova York, é claro que eles têm respeito por mim, mas todos eles tiram sarro da minha cara. Ah, imagina. Virou blogueirinha. Agora você quer tirar foto quando a gente está almoçando. E alguns já enxergam a ideia disso. E é lógico que tem um lado também que eu não estou acostumado a sair de me hiperexpor. Mas é que tem intenções maiores por trás disso. E aí eu vou dar até vou passar aí uma página aí para uma coisa que tem a ver com uma reunião que eu tive antes de vir para cá. Legal. Eu acho que o lado cruel dessa nossa indústria é que o cara que tem 100 milhões, 200 milhões, ele tem acesso a um tremendo suporte, ele tem acesso a grandes gestores, grandes casas, ele vai pressupõe que ele vai poder investir da melhor forma. E o cara que tem 50 mil vai ficar tendo o suporte mequetrefe de alguém que quer ficar entubando um monte de produto tranqueira, etc. Eu tenho muita vontade, e depois de conhecer seu trabalho, a gente nunca... lembra que eu falei que o sistema alimenta e retribui? Talvez daqui 3 meses eu falo, Fábio, o que você acha disso? Vamos tentar fazer junto? Eu tenho muita vontade de criar algum tipo de comunidade gratuita, onde eu consiga mostrar, olha, eu atendo algumas grandes famílias, né? Eu vou dar ideia de valor para as pessoas saberem. Eu atendo uma matriarca, porque o marido já morreu, que nesse momento eles estão com mais de 740 milhões de dólares investidos na minha Wealth Management. É a maior cliente individual, né? Pessoa física. E depois isso vai descendo. Até então, na Operação Nova York, eu só tinha clientes grandes. Agora na Operação Brasil, e eu criei a Operação Brasil porque eu comecei a me expor nas redes. Algumas pessoas começavam a procurar, com certeza. E eu falava, cara, eu não tenho como te ajudar. E não é que era merreca. Às vezes um médico falando, eu tenho 10 milhões, não sei o que eu faço. Eu não tenho como te ajudar. Eu não consigo, porque eu não consigo tempo. Se eu falar que eu vou te ajudar, eu não vou conseguir dar retorno, não está disponível, etc. E você vai ficar chateado. É por isso que eu abri uma operação no Brasil com um amigo economista de muitos anos. Depois eu posso contar disso. Para poder pegar pessoas que
como esse médico, ou até com muito menos dinheiro, 2 milhões, e atender. Mas e a pessoa que tem 50 mil? A grande verdade é que eu não tenho consultor, agente, nada disso. Todo o meu time são só ou engenheiros ou economistas. Eu não consigo parar um cara desse para falar com alguém que tem 50 mil. Então você é cruel. É porque não tem jeito, tem que pagar o cara. Não tem como. Mas, e se eu pegar tudo que a gente faz aqui dentro e abrir isso? Seja através de um sistema educacional como o seu, seja para uma pessoa que queira investir, não é nem que quer aprender. Tem gente que falou, mas daí você está entregando o seu know-how. Não, porque os meus clientes, eles não fazem, não porque eles não sabem, até porque quase 50% dos meus clientes nos Estados Unidos são gestores. Eu nem comentei isso. Eu até brinco que eu falo que eu sou médico de médicos. 50% dos meus investidores são gestores que ficaram ricos na indústria. Eu vou dar um exemplo de um. Um deles, ele vendeu o hedge fund dele por mais de 330 milhões de dólares há 10 anos atrás. Quando ele recebeu o dinheiro, ele não ia pegar e pôr tudo. Ele é um estrategista em equities, né? Ele não vai pegar tudo e pôr em ações. Então ele falou, Bruno, eu vou pegar aqui 20% e vou seguir na minha estratégia. O resto, eu sou um cara que respiro isso há muitos anos, mas eu não entendo de bonds, eu não entendo de títulos de renda fixa americana. Você precisa, quando eu falo você precisa operar, é minha casa. Porque eu também, para as pessoas entenderem, é como se eu fosse um médico, um diretor de um hospital. E eventualmente eu posso até de formação ser um ortopedista. E aí o Fábio chega e fala, Bruno, eu estou com um problema no coração. Eu não sou cardiologista. Eu não tenho como te ajudar. Você precisa falar com o meu cardiologista. Porra, mas a minha esposa está com problema na pele. Você precisa falar com um dermatologista. Então, dentro da minha estrutura, eu fui ao longo desses 25 anos conseguindo pegar no mercado caras experts, né, em cada uma dessas competências. Então eu tenho 3 caras que vivem equities há décadas, o cara de bonds, o cara de renda fixa, etc, etc. Então esse gestor que vendeu o fundo dele, ele trouxe o dinheiro porque ele já me conhecia há muito tempo, ele é brasileiro, e porque ele entende isso, que nem ele conhece tanto o suficiente de certos produtos e que ele precisa de alguém. E ele poderia passar a entender tudo de bonds? Sim, mas ele não tem tempo, porque ele é um gestor de ações, entendeu? Então isso para as pessoas entenderem. E aí voltando, mas e se esse time de pessoas pudesse gratuitamente mostrar o que a gente faz na carteira de um cara que tem 200 milhões de reais? Eu não vou dizer o nome do cara, nunca ninguém vai saber. Sim. Mas eu não preciso esconder o que a gente fez. O que a gente fez de estratégia na curva longa de juros recentemente, que a gente ganhou 8% em 3 meses, em dólar. Eu não vou perder cliente. E não tem nada, ao contrário, talvez eu até capte, porque um grande construtor que recentemente a gente conquistou esse cliente, ele não tem tempo para fazer. E tudo bem, ele viu como foi aquela estratégia naquele momento. Mas o Trump está entrando, as coisas mudam. Então o nosso papel é estar lá, igual eu até brinco com o meu pessoal, falo, nós somos igual o cachorro na padaria vendo o frango girar, sabe? Tem que ficar lá olhando. Nosso papel é isso, sniper. Fica o tempo todo, a gente é pago para isso, né? Desculpa, você fez uma pergunta, mas daí, a primeira coisa, do MBA University vai ser professor. Isso já é dado, já. Isso aí já está convocado, viu? É uma honra. Vai dar aula para os nossos alunos lá, com certeza. Quando a gente tiver imersão em Nova York, com certeza, a gente quer estar lá, passar lá. Bom, você tem muito para agregar. Nossa. Antes de mais nada, vocês estão convidados para irem no meu podcast. Para falar do trabalho educacional que você tem feito. Bom, já ficou claro como eu sou fã de todo mundo que milita nessa área, né, de dividir, levar conhecimento. A gente quer divulgar bastante seu podcast aqui, porque a gente acredita que as pessoas que sabem muito de mercado, que entendem, as pessoas têm que falar com as pessoas, têm que levar a mensagem delas.
E você tem uma mensagem muito boa para passar. E eu nem sei se dá pra falar isso aqui no ar, mas assim, eu tenho um monte de gente para te apresentar. Pode lá. Caras assim, geniais, brasileiros geniais, Legal. que muitos não são conhecidos no Brasil. Então, assim, um dos caras, na minha opinião, que mais entende de hedge fund brasileiro e que faz um evento aqui de value investing e que quando ele vem e traz convidados americanos, quem está na plateia é um Stuberg da vida. Então, por aí você vê, esse cara é amicíssimo. Então, eu vou dizer. Que legal. E eu provoco esses caras, ó, seguinte, você vai lá e você vai dar aula tal, e ainda é tudo por sua conta, você ainda paga para dar aula. Né? Porque são todos caras ricos, bem-sucedidos, né? Então, eu acho que eles têm que doar, eles têm que retribuir. Muito bom. Isso é verdade, acho que até em bastidores, mas muitos que a gente está trazendo para dar aula, eles falam, não quero ganhar nada. É assim, o cara, né, eu não conheço, o Henrique estava me dizendo que tem um monte, né? Tem muita gente boa. Você pega pessoas que já estão lá com seus 40 a mais, 50 a mais, deram certo, do mesmo jeito que ele pode eventualmente ajudar a servir a sopa para as pessoas carentes, por que ele não pode doar algumas horas do mês dele e dividir um pouco o que ele vivencia, né? Eu acho que quando a maré sobe para todos os barcos, né? Então eu acho isso muito legal. Muito bom, muito bom. Bruno, obrigado por baita conversa aqui. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. No que depender da gente aqui, a gente vai divulgar muito você, porque a gente está entrando muito com essa parte internacional, falando demais, e você acha que é um ponto focal para todo mundo que pensa em Nova York. Quero pensar em Nova York, tem que ver seu podcast, tem que acompanhar, tem que ir lá te visitar, tem que divulgar, porque você está fazendo um baita de um trabalho, e acho que é um trabalho, pelo menos eu não conheço ninguém que tem um trabalho igual o seu. Eu não conheço ninguém em Nova York que faz o que você faz. Eu não sou em Nova York, nos Estados Unidos como um todo, né? A gente procurou. Bom, eu agradeço o convite, achamos. a oportunidade, as perguntas, o espaço. E falando do que eu faço, realmente como uma gestora, uma asset de capital 100% brasileiro, etc., eu também não conheço. O que tem são instituições, os bancos, né? Mas uma operação como essa, eu realmente não conheço. Tem, lógico, as americanas, né? Então, enfim, o que eu puder contribuir e incentivar as pessoas também a ousarem, né? Porque mesmo quem assistir falou, não, mas eu não quero morar nos Estados Unidos. Mas às vezes o cara vai lá, ele só vai para estudar, porque quando ele voltar o passe dele está maior. Enfim, tem muita coisa legal, né? Mas tudo parte da base do conhecimento. Expande a mente ali, né? Henricão, que episódio, hein? Eu não tenho nem... Já buguei tudo aqui. Agradecer o Bruno pelo tempo. Eu sei que você está com a agenda muito corrida, participando de vários eventos. E, pô, só tenho a agradecer por você ter disponibilizado esse tempo, por vir aqui na escola, conhecer a nossa operação e participar aqui com a gente do podcast. Eu gostei muito a ponto de quando eu estiver de novo em São Paulo, eu vou me convidar. Olha, vamos fazer algo. Não, vamos. Porque eu achei muito bacana. Que precisar usar o espaço aqui, gravar, fazer o usar evento, a sala, fazer a gente tá aí na frente aqui, ó. Esse lugar pode falar. Quero fazer um evento no Brasil do Wall Street Cast. Vai vir aqui, cara, queria gravar podcast com o pessoal aí do Brasil, portas abertas, usar o espaço, fazer evento seu aqui, portas 100% abertas. Para a gente encerrar, e só para dar um exemplo, né? Nessa minha agenda de querer poder contribuir socialmente, eu peguei 2 pessoas do meu time e falei, organizem palestras dentro... A primeira ideia foi assim, tá? Dentro de universidades, para a gente levar parte dos brasileiros que estão aqui em Nova York para irem palestrar para estudantes gratuitamente. Uma das primeiras que deve rolar é na USP, mas não só para alunos. Os alunos vão estar lá. Mas isso eu fui pensando aqui. Que legal. Fábio, abre 100... seleciona aí 100 caras, define um critério e deixa eles participarem. Eu acho que tem muita coisa legal para trocar. É custo zero, tá? Não é que a gente vai vender ticket. Legal, sim, a USP está cedendo espaço, os professores que eu conheço, por causa do Zé Aurélio e tal, inclusive vários deles eu já fiz live, etc.
E eu lembro quando eu era estudante que eu ouvia algumas pessoas de mercado, eu ficava assim, cara, era inspiracional, né? Então, desculpa pessoa deixar que mais pira essa. assim, né? Pessoa que olha, porque tem gente que tá no mercado e não tem isso. Não sei o que tá fazendo no mercado, que não gosta de morning call, mas quem é do raiz gosta mesmo, ver morning call, não para de ver, vê o que a gente fala, o Manhattan Connection. Pô, eu era vidrado no Manhattan Connection. Fala um pouco também do Manhattan Connection pra gente finalizar aqui, o que você foi resgatar, esse projeto? Inventei a história do podcast. O podcast eu quis que fosse num lugar que tivesse uma vista da cidade. Porque o que eu pensei assim, se for para ser numa sala fechada, tanto faz onde eu esteja. Eu podia estar em Diadema, que não ia fazer diferença nenhuma. Dá na mesma. Então aí eu achei um imóvel na Times Square, aluguei, montei o estúdio e tal. Sem querer, absolutamente sem querer, uma ex-funcionária minha me ligou e falou, olha, tô indo para Nova York, quero te reencontrar. Não sabia o que ela estava fazendo, não sabia nada. Aí eu reencontrei ela, ela falou, olha, eu tô como CEO do My News, que é o canal no YouTube. Eu falei, nossa, mas né, ela trabalha no mundo de finanças, como é que você foi parar lá? Não, é porque eu trabalho para um fundo do Soros, que é um fundo que só compra empresas de comunicação em países que têm a liberdade de expressão questionável. Então, a gente está analisando comprar o My News, tal, não sei o que, eu estou lá de CEO. Ah, beleza. Conversamos sobre outras coisas, do cachorro ao filho dela. E aí ela me falou, você que sempre, ela sabia, você que sempre foi fã do Manhattan, amanhã eu vou encontrar o Lucas. Porque a gente quer pôr o Manhattan de volta no My News. Para rodar no My News. Eu, não, me leva. Ela falou, não posso te levar, uma reunião de negócio. Mas eu te prometo que eu vou falar para o Lucas de você e conecto vocês dois. Encurtando a história, o negócio do My News com Manhattan deu tudo errado. O fundo também acabou não seguindo, me parece, tá, que não seguiu. Enfim, tudo aquilo lá não fluiu. Aí eu perguntei, bom, então posso seguir aqui. Posso provocar o Lucas no sentido de por que está fora do ar? E aí? O resumo estava fora do ar porque faltava recurso. E eu virei para o Lucas e falei, Lucas, se o problema é dinheiro, eu vou resolver. E aí foi isso. Aí, lógico, tem toda a dor de cabeça dos bastidores, né? De vamos atrás de uma emissora, aí bate na porta da Band, não quer, bate na porta do SBT, não quer, achar uma emissora, enfim, e aí recomeçar. Mas é porque eu era fã e bem, foi mais por isso, um aprendizado, porque os caras são monstros do jornalismo. O que o Caio, o Diogo em termos culturais é um monstro. O Caio, em política internacional, um monstro. E o Lucas é um monstro em tudo, né, como jornalista. Então, na verdade, é quase que eu teria que pagar, porque eu estou ali aprendendo. Ali. Eu estou aprendendo com os caras, né? Tomo dura, tomo bronca. Seu texto tá uma merda, você falou errado. Ótimo, porque é assim que eu aprendo, né? Cresce. Quem que não é jornalista, que do nada sai... É como se um cara que não é jornalista, vai trabalhar com William Bonner e fulano. Tudo bem que tem gente que não gosta do nome que eu estou mencionando, não é isso? Sim, não, mas ele é o maior nome. É igual falar do Galvão Bueno. Você vai lá trabalhar com um cara que... O Lucas, para muita gente que está assistindo, que é molecão, o Lucas está entre os maiores jornalistas da história do Brasil. É tido como o melhor texto da TV, foi o principal correspondente internacional, entrevistou de presidentes americanos a Muhammad Ali, e a lista é extensa, assim, é gigante. Então eu diria que eu acho que não tenha um jornalista que tenha feito entrevistas tão relevantes, tudo. Hoje ele está com 80 anos, mas ele continua uma máquina ele tem todo o conteúdo e sabe, é do ramo, né? Então muito legal. Tenho aprendido muito. Parabéns por essa iniciativa também. Pô, baita iniciativa. Obrigado. Muito bom. Mais uma, né? Mais uma. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Conta muito com a gente. Parabéns pela sua história. Inspira a gente. E a gente vai para os Estados Unidos. Agora tem um parceiro muito forte, viu? Obrigado. E parabéns para vocês pelo trabalho, pela escola, pelos cursos e pelo podcast de dar
a oportunidade de um cara como eu aparecer aqui para dar uns pitacos. Show de bola. Pessoal, até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.